E a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 35. Jeremias, capítulo de número 35. Vamos estar fazendo aqui algumas leituras responsivas, porque a história é grande e eu selecionei alguns versículos desse capítulo para que nós consigamos fazer aqui algumas considerações. Aleluia! Jeremias, capítulo de número 35. Deus de glória! Todos acharam? Oh, Nazareno! Aleluia! Vamos ler a palavra do Senhor. O título diz assim: a obediência dos recabitas. A palavra que veio do Senhor a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vá à casa dos recabitas e fala com eles, e levai-os na casa do Senhor a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. E tomei então a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Agazanias, e a seus irmãos, e a todos os filhos, e a toda a família dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Hanã, filho de Gidadanias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, e está sobre a câmara de Maacéias, filho de Samu, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da família dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e a vossos filhos, nem edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem tereis mais moradias em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E nós obedecemos a voz de Jonadab, nosso pai, filho de Recabe, em todas as coisas que nos mandou, e não beber vinho, nem todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinho, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e ouvimos, temos feito conforme tudo quanto nos mandou a Jonadab, nosso pai. Mas aconteceu, no entanto, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a sua terra, dizendo: vinde e vamos de Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército da Síria. Assim ficamos em Jerusalém. E veio então a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: não recebereis instrução dos ouvidos as minhas palavras, diz o Senhor, as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardados, pois não beberam até hoje, por escutar o mandamento de seu pai. A mim, porém, vos tenho falado, madrugando e falando, vós não me ouviste. Verso 18: e disse Jeremias a família dos recados: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: porque obedeceste ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos,
fizeste conforme tudo quanto nos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem Deus da glória! filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Maravilha! Amém? Amém, Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, estamos nós diante de uma historicidade baseada em uma família classificada como nômade. O que é nômade? É uma pessoa que varia para um lado, para o outro, buscando pastagem ou moradia. Em outra classificação, são pessoas que andam para um lado e para o outro sem rumo e sem direção. E nós podemos colocar que os ciganos, eles vivem uma vida de nômade, porque eles não têm uma moradia certa, eles têm uma moradia de uma forma momentânea, porque a cultura dos ciganos é ficar para um lado e para o outro buscando uma moradia. Meu Deus! E aqui, essa história conta que Jonadab, que era filho de Recabe, ele era responsável de orientar toda a família do seu pai a respeito de uma cultura que foi colocada na casa. E qual a cultura que foi colocada na casa? Que todos não pudessem beber vinho, não pudessem plantar, não pudessem semear e nem edificar uma casa com tijolo. Meu Deus! Mas sim viver Aleluia. em tenda. E aí eu fui buscar uma pesquisa baseada nessa família e eu descobri que essa família é genética dos queneus, como diz em 1 Samuel 15, quando Saul desobedece a Deus, Deus falou para Samuel o seguinte: olha, diz para os queneus saírem daqui, porque a minha justiça virá sobre Israel, porque Israel desobedece a minha palavra. Então, a pesquisa que eu fiz é que os queneus, eles eram descendentes de Recabe, que futuramente Jonadab, que seria o representante de seu pai, iria tomar conta da família e, consequentemente, iria levantar outra pessoa para tomar conta das famílias posteriores. Sendo que essa cultura, essa obediência, todas as famílias dos recabitas obedeciam. Uma geração morria e a outra que nascesse era orientada a seguir o mesmo padrão de mandamento, de cultura e de comportamento. E aí, Jeremias, o profeta de Deus, recebe uma palavra orientada por Deus a pegar um dos sumos sacerdotes e ir até a casa de Deus, aleluia! e pegar os filhos de Eita glória! e levar até a câmara do templo e colocar-se vinho na casa para eles beberem. Meu Deus, Porém, aleluia! Essa mandamento que Deus deu a Jeremias, a mandar o sacerdote fazer isso, é uma maneira de testar, para mostrar a Israel que aquele povo, mesmo não tendo a presença de Recabe, eles estavam obedecendo o mandamento de seu pai. Aleluia! E este exemplo, portanto, foi colocado para Israel, mostrando a Israel Meu Deus, aleluia. a importância de guardar a obediência da Deus, palavra de Deus. aleluia! Porque
que quando o pai está perto, o filho obedece. Mas quando o pai está longe, o filho pula a cerca da casa, pula o muro da casa, dá uma fugidinha. Quando está perto do pai chegar, ele entra para dentro da residência como se ele tivesse obedecido ao pai. É verdade. Mas aqui não. O pai morreu, mas os que vieram depois respeitaram o mandamento do seu pai. Aleluia. E aqui eu abro um parêntese para dizer uma coisa. Princípios não dependem de tempo, nem de data e nem da dispensação. Princípio segue a sua trajetória. E a trajetória que se segue, ela independe do tempo que há. Porque a história, quando foi contada, antes disso acontecer, 35 anos antes, já tinha sido feito o mandamento. E 480 anos depois Meu Deus. que Recabe morreu, todos da família obedeciam. Eita, Jesus da glória. Recabe não era mais filho, É, Jesus. mas o mandamento foi mantido. O mandamento foi respeitado, o mandamento foi conservado, porque princípio ele segue a sua. Aleluia! Deus de E glória! hoje eu acho lindo quando o adulto diz assim: eu não pego nada de ninguém, porque a minha mãe, quando estava viva, me ensinou que eu não devo pegar nada de ninguém. Verdade, Jesus. Para muitos, esse adulto é retrógrado, esse adulto é um quadrado, esse adulto quer ser o certinho, esse adulto quer ser o dono da verdade. Por quê? Quem tem aversão à desobediência, ele se sente incomodado com aquele que é obediente, mesmo o pai não estando mais vivo. Aleluia. Porque obedecer pai e mãe vivo é uma coisa. Agora, você seguir aqueles bons ensinamentos que o seu pai e sua mãe deixou, ele não estando mais vivo, é uma tarefa muito complicada para se respeitar. Verdade, Deus. E a gente vê hoje, É verdade. quantos pais ensinaram os filhos o caminho certo, o caminho correto, o caminho aonde leva o benefício. O pai morreu, a mãe morreu e a pessoa se extraviou. Eu conheço um amigo que hoje ele vive no banco indígena e ele foi criado na igreja, mas ele se revoltou porque o pai e a mãe dele faleceu e ele usou isso como pretexto para virar bandido. Meu E Deus. hoje ele virou bandido. E você, quando vê as condições desse rapaz, eu falo assim: meu Deus, ele era forte, ele era um rapaz pintoso, hoje está sem dente, está magro, está sem os pais, estava casado, perdeu a família, perdeu tudo, e hoje ele virou bandido. Ah, pastor, mas o senhor está julgando? Não. Eu só estou mostrando para você Aleluia. que quando a gente não guarda os princípios que nossos pais estabeleceram para nós seguirmos, nós somos tendenciosos a virar uma pessoa desse poste. E aí, o que eu aprendo desse texto é que quando Jeremias recebe o recado de Deus, que o sacerdote pega todos os filhos de Recabe e leva para a câmara do templo para beber vinho, eles recusaram beber. E aí Deus falou: Jeremias, pega o exemplo dos Deus da glória. e usa para Israel. Meu Deus, Quantas aleluia. vezes eu falo para Israel, não adoro o Deus, Israel vai lá e se curva. Meu Quantas Deus, vezes eu disse para aleluia. Israel, não se mistura com outra gente, eles estão se misturando, estão se contaminando. E aí você percebe que no último versículo, do capítulo 35 de Jeremias, que é o versículo 18, Deus faz uma promessa para os filhos de Recabe. A primeira promessa, Deus falou: a sua descendência não vai acabar, porque vocês obedeceram vossos pais.
E aí aplica aquele mandamento que Deus estabeleceu lá em Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Efésios capítulo de número 6 também diz que quando o filho honra o pai e honra a mãe, os seus dias são esticados na terra. Deus da glória. Por quê? Se Recabe, ao colocar a lei sobre a sua família, uma vez ele morrendo, a família extraviasse por um caminho, Deus não ia permitir aquela família subsistir. Verdade. Porque Deus ama o filho que obedece o pai. Aleluia. Seja filho crente ou não crente, Deus estabeleceu um princípio para que os filhos obedeçam a pai e mãe. Deus, Independentemente se o pai e a mãe é cristão ou não é cristão. aleluia, Jesus. Ah, pastor, mas a minha mãe é uma lavadeira. Mas é sua mãe. Ah, meu pai é um safado. É seu pai. Respeite o honre, para que seus dias sejam esticados da terra. Deus da A Bíblia glória. não diz que eu tenho que obedecer pai e mãe se ele for exemplo, não. Independentemente se eles forem ou não exemplo. Mas Verdade. a sentença de Deus é dada que aquele que respeita pai e mãe, os seus dias são esticados da terra. Maravilha. Aleluia, E Jesus. Deus prometeu aos filhos de Recabe que não faltaria varão na sua casa, Meu Deus. porque obedeceram aos vossos pais. Ainda disse ainda, se permaneceres na minha presença. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus estabeleceu um pacto com os filhos de Recabe. Não era povo de Deus, não adorava a Deus, não tinha compromisso com Deus, mas Deus prometeu multiplicar valores naquela família, porque o exemplo deles com o ímpio estavam sendo maiores do que no povo de Israel conhecia a palavra de Deus. Aleluia. E aí entra a declaração de Cristo para o discípulo, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. E aqui há um exemplo claro e evidente. Eles eram filhos da luz? Não. Não tinha Deus para adorar, mas por exemplo para os da luz. Meu Deus. Aleluia. Exemplo de obediência, Aleluia, Jesus. exemplo de respeitar a morte do Pai, exemplo de mesmo estando longe da terra, mas mantiveram o princípio que foi estabelecido da casa. Deus, aleluia. E é fundamental todos nós mantermos os bons princípios que os nossos pais estabeleceram para nós. Porque hoje, eu estou com 43 anos. Tudo que minha mãe me ensinou da regra do bom viver, eu procuro manter todas elas. Sou perfeito 100%? Não, eu falo, porque eu sou humano. Mas Verdade, tudo que ela Deus. estabeleceu para mim, eu respeito. Minha mãe, sendo mãe e pai, sempre sentou no sofá e me orientou. Sempre disse para mim assim: nunca bata numa mulher. Nunca deixe de honrar tua esposa. Trabalhe, faça a sua parte. Ela me ensinava essas coisas. Aleluia. Me ensinou a trabalhar desde cedo, correr atrás, se esforçar, investir, para que hoje eu pudesse ter a casinha ali na rua Cipreste. Minha mãe sempre me ensinou: respeita as mulheres dos outros, respeita a mulher dos outros. Achou dinheiro, viu alguém perder dinheiro, você viu cair no bolso, ei, dinheiro seu caiu aí. É assim mesmo. São princípios que foram projetados em mim e eu mantenho até hoje. Eu lembro que eu estava fazendo entrega na Rua Aldeia. Eu achei 50 reais. Escuta essa. Achei 50 reais. Duas notas de 20 e uma de 10. Sendo que uma nota de 20 estava riscada com canetinha de rosa. Com caneta rosa. Aí eu achei, tudo bem, botei no bolso. Fui fazer entrega na Rua Aldeia. Lá no final,
Quando eu cheguei na entrega, vi uma moça com 3 gurizinhos chorando. Moço, eu perdi 50 reais, moço, para comprar a fralda do meu filho, moço. A fralda acabou, eu preciso botar a fralda dele. Aí eu falei, puxa, mas você perdeu 50 reais? Mas como foi 50 reais? Você perdeu, tem 50 reais, pode ser nota, pode ser 5 notas de 10. Como é que foi? Não, é 2 notas de 20 e uma de 10. E ela falou, uma de 20 está arriscada por caneta rosa. Poxa. Esse bolso, eu achei. Toma. Tá aqui. Poxa. Moço, muito obrigado, moço. Estava desesperado. Eu só tenho 50 reais para uma fralda. Moço, que hora é? Eu falei, seja 9h20. Moço, você pode trazer uma cola para mim? Falei, liga na farmácia e manda que eu venho aqui por entrega para você. Poxa, essa mulher me deu a característica da nota. Verdade. Estou seguro. Estaria sendo desonesto. Meu Deus, aleluia. Se ela falasse que era nota de 50, aí eu ia devolver, porque ele falou, 50 que eu achei. Foi 2 de 20, 2 de 10. Mas ela deu a característica, eu me senti na obrigação de devolver. Isso é princípios que nós recebemos na nossa casa. Então, os filhos recabitas, eles mantiveram esse padrão de obediência. O filho que não ouve o pai, que não ouve a mãe, ele tende a se arrebentar. Verdade. Quantas coisas acontecem? A mãe falou, meu filho, não faz essa vida. O filho não obedeceu. E depois a mãe que sofre, o pai que sofre, a família que sofre. Aí a sociedade julga, diz que a mãe é culpada, o pai é culpado. Mentira! Nem sempre a mãe ou o pai é culpado. Nem sempre. Tem casos que sim, mas tem casos que não. Tem casos que o filho é que toma decisões erradas, se extravia, para depois a sociedade, que não tem o coração limpo, dizer que o pai e a mãe foi culpado daquilo. Mas nem sempre o pai e a mãe. Nem sempre. Tem casos que realmente o pai contribui, mas tem casos que não é. Tem casos que não. Você quer ver uma diferença quando o pai contribui ou quando não contribui? Um exemplo muito fácil. O pai e a mãe botou o filho no mundo, nunca sentou no sofá para conversar com o filho. E o mundo ensinou e levou o filho do mundo. Se aconteceu um problema, normalmente o pai é o pai. Agora, se a mãe sentou, conversou, orientou e ele não quis seguir, se aconteceu um problema, a mãe não tem culpa. Verdade, Jesus. A mãe não tem culpa. A mãe não tem culpa. Eu conheço casos de mães que ensinou o filho, que sentou, conversou, mas o filho não quis, cresceu, pegou um corpinho, achou que era dono do seu próprio nariz, tomou atitudes equivocadas. Aconteceu coisas, a sociedade, ela crente na alma, ela não diz que é serva de Deus, porque o filho dela morreu desse jeito. Ela já começa a dizer, até Deus é culpado. Mas o que a sociedade não entende é que tem casos que não é o pai, a mãe, é o filho. Aleluia. São as crianças de hoje. E as crianças de hoje estão muito rebeldes. E nós temos um sistema no nosso país que contribui para isso. É a lei da palmada. Se bater no filho, o filho diz, vou chamar a polícia para o senhor, para a senhora. E a mãe, muitas das vezes, fica acuada, fica oprimida e acaba não corrigindo o filho com vara, como diz a palavra de Deus. Porque a lei também, de maneira absurda, contribui para as crianças serem desobedientes e audaciosas. São audaciosas. Essas crianças de hoje já nascem com audácia. A verdade é, são tudo audaciosas, não parte. Bota dentro da cara do pai, bota dentro da cara da mãe. O senhor não pode me bater porque a lei diz que não pode bater. Aí o pai fica porrado e não quer bater porque fica com medo de ser preso. E por outro lado, tem os homicídios também, né? Que o filho faz que quer e não há providência nenhuma. Né? Se por um lado existe a lei que contribui para a desobediência, por outro lado tem aqueles que são homicídios, que não é presente com o pai. O pai não pergunta o que ele ouviu na escola,
Filho, o que a professora falou hoje? O que o senhor orienta ao seu ouvido hoje? Quem vai me perguntar ao filho? Só isso. Ou então, a criança é brincalhona, é extrovertida, tem dia que está quieta, está calada, o pai não percebe. A vez está sendo aliciada, a vez está sendo abusada, a vez está sendo oprimida, mas o pai não busca em saber o motivo que a criança está daquele jeito. Se ela tem um comportamento diversificado, daquele comportamento que está apresentando atualmente. Então, são os extremos que acontecem. Agora, o que eu quero dizer aqui para todos: vamos ser obedientes a nossos pais. Aleluia. Seu pai morreu, sua mãe morreu, segue o exemplo deles, mesmo eles estando mortos. Porque está vivo na sua memória o que ele te ensinou. Você não esqueceu. Está vivo. Segue, coloque curso. Seja testemunha disso. Eu tenho certeza que Deus vai multiplicar a sua casa. Aleluia. Que Deus abençoe a todos e assim agradeça a oportunidade. Pastor, Vamos orar e entregar isso ao vosso próprio. Deus, eu entrego esse culto nas tuas mãos. Eu entrego tudo que foi relatado aqui. Eu entrego os louvores, entrego para aqueles que contribuíram com o certo sentido.